Boa noite, pessoal. Nosso curso GEO 3 começa agora. Um curso preparatório para vestibulares e concursos, ok? Nossa aula introdutória será sobre capitalismo, um sistema socioeconômico hegemônico no mundo há séculos. Então, vamos aí à primeira questão. Compartilhando tela, antes de mais nada. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, encaminhe para esse e-mail aqui na tela, geo3h@gmail.com, ok? Então, o sistema capitalista, né, basicamente tem como critério a relação de trabalho assalariada, ao passo que sistemas socioeconômicos, os chamados modos de produção, na linguagem marxista, que vieram antes, eles tinham relações forçadas de trabalho, né? Seja através da dependência da terra, durante o feudalismo, seja através da escravidão, principalmente na antiguidade, né? Então, o capitalismo, desde a Revolução Comercial, quando começaram as grandes navegações, no século XV, ele se tornou hegemônico no mundo, tá? E passou por várias fases, predominantemente comercial, através de incentivos do Estado, chamado mercantilismo, depois o industrial, com predominância das plantas fabris, principalmente no noroeste da Europa, depois a presença maciça de investimentos capitaneados pelas instituições financeiras, os bancos, e atualmente tudo isso dependendo cada vez menos de fronteiras nacionais, a chamada globalização começou aí no século XX, né? Mas vamos às questões, porque o nosso foco aqui é como os vestibulares e concursos tratam esses temas que nós vamos ver ao longo do curso nas questões. Então, começamos com essa. Abre aspas, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Vamos interpretar isso aqui? Ou seja, o açougueiro, o cervejeiro, o padeiro, qualquer profissão que seja, ele não pensa tanto no benefício do outro, mas sim no próprio interesse, no lucro, que é uma coisa óbvia. Só que para concretizar esse lucro, para aumentá-lo, ele vai ter que fazer o melhor, beneficiando assim os interesses dos seus consumidores. Continuando a citação, apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Legal? Ou seja, ele está falando aqui do produtor, do distribuidor no sistema capitalista, na economia de mercado. É o Adam Smith, né, esse economista escocês lá do século XVIII, que escreveu um clássico que é um dos principais livros da filosofia liberal, liberal no sentido de cada vez menor presença do Estado na economia, né? Então, continuando a questão, Adam Smith foi um economista britânico, britânico no sentido de pertencer ao Reino Unido, o Reino Unido já incorporava o país chamado Escócia, que estruturou os princípios fundamentais do capitalismo. Segundo sua doutrina, o interesse próprio, self-interest, seria o motor pelo qual o desenvolvimento social e econômico ocorreria. Isso é tão verdade que até a psicologia, quando aplicada à economia, ela se baseia nesse princípio aí, né? Ou seja, dos incentivos e dos desincentivos para a economia funcionar ou não. Segundo a doutrina proposta por Adam Smith, os aspectos econômicos, sociais e políticos seriam controlados pela intervenção do Estado? Não, é exatamente o contrário que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que tem que ter menor intervenção estatal. Né? Pela autoridade do Estado? Não, esse aí é a correspondência jurídica da intervenção do Estado na prática. Né? A autoridade seria dada por um conjunto de leis. E justamente o que Adam Smith apregoa é que o mercado funcione mais livremente, baseado no próprio interesse dos produtores e distribuidores e dos consumidores, que vão otimizar o seu consumo em função do que eles dispõem para gastar e daquilo que eles acham melhor para poder obter com isso que eles dispõem, né? A liberdade ilimitada dos cidadãos, veja bem, embora isso tenha a ver com a filosofia liberal, Adam Smith não estava tão preocupado com esse detalhe aqui, né? Porque existia a limitação dos indivíduos dada pela moral, pela cultura local,
pela sociedade em que ele vivia. Então, na verdade, quando Adam Smith fala de cada vez menor intervenção do Estado para que a economia funcione bem, ele está pensando na livre troca de produtos que eram usuais na sua época, né? Tanto que ele dá o exemplo ali do açougue, da carne vendida no açougue, da cerveja pelo cervejeiro, do pão pelo padeiro. Ele não está pensando aqui, por exemplo, armas para provocar guerras. Ele não está pensando aqui em drogas que tornam os indivíduos dependentes psiquicamente, organicamente delas. Não, ele não está pensando aqui em tráfico de órgãos, né? Não, ele não está pensando nisso, está pensando naquilo que constituía as características da sua sociedade na época, né? Então não se tratava de uma liberdade ilimitada dos cidadãos, né? Essa liberdade aí não era pensada para fazer o mal para outros, mas era uma liberdade em função das características sociais de sua época, e ele apregoava cada vez uma menor intervenção do Estado. Para entender um pouco melhor a filosofia do Adam Smith, tem esse esquema aqui, né? Então, a mão, chamado a mão invisível do mercado, ela era constituída pela ação do interesse próprio, self-interest, né? Isso levava à riqueza das nações, porque cada vez as pessoas especializadas, as suas funções procuravam produzir cada vez mais, ou seja, aumentar sua produtividade, barateando o preço dos bens desta forma, entendeu? Porque tu produz mais no mesmo período de tempo, portanto, tu consegue cobrar menos por cada item produzido, né? Isso se dava graças à especialização das funções, com apoio da mecanização, sem dúvida nenhuma, né? E um ponto importante era a menor intervenção governamental, né? O chamado livre comércio, né? Laissez-faire, né? Ele é considerado o pai da economia, economista aí do século XVIII, tá? Então, obviamente que a resposta correta aí fica a letra B, a mão invisível do mercado, que não era uma mão, né? Ela não existia, portanto, invisível. É só uma força de expressão para dizer que a interação das pessoas, né, as relações interpessoais no mercado, buscando os bens mais baratos e melhores, né, e, portanto, isso levaria a concorrência entre os produtores e distribuidores, trazia o bem geral para todos, né? Então, uma certa dose de egoísmo pessoal, ou seja, obviamente, esse egoísmo é pessoal, quer dizer, eu vou procurar o melhor para mim, eu vou tentar ganhar mais dinheiro, aumentar a minha taxa de lucro, mas para fazer isso, eu tenho que vender mais. Para vender mais, eu tenho que produzir mais e melhor para a maioria, né? Então, isso gerava uma concorrência que tornava os produtos cada vez melhores e mais baratos. Ou seja, com a mesma renda que tu tem, tu poderia comprar cada vez mais. Isso é super verdadeiro, o processo que começou principalmente depois da Revolução Industrial, em fins aí do século XVIII e por todo o século XIX e século XX, embora tenhamos muita desigualdade no capitalismo, isso é um dado, é fato, né? Mas também existia antes, não se engane, né? Torna o acesso aos bens de consumo cada vez mais amplos, né? Para a grande maioria, tá legal? Então, a questão ali tinha como resposta correta a mão invisível do mercado. Beleza? Então é isso aqui, pessoal. Por hora, a nossa aula fica aqui, tá legal? Pequeno comentário sobre a questão falando sobre o capitalismo, tá? A próxima aula, o nosso próximo comentário vai ser sobre outras características do capitalismo, ok? Mais ligadas à história, à Guerra Fria e o chamado pós-guerra. Legal? Até lá, então.